Gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja bem-vindo! Essa máscara que eu vou mostrar para vocês, eu peguei no site da revista Borda e eu trouxe o molde para vocês em 4 tamanhos, P, M, G e GG. Você pode imprimir as duas partes, uma é o forro, a outra parte da frente e depois você recorta no tamanho que você escolheu fazer. Estou fazendo a minha no tamanho G. A P serve a partir de um adolescente e a GG para um homem já de porte grande. Então, dentro desses tamanhos, de adolescente a adulto, abrange todos. O molde você imprime clicando aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora eu vou recortar. Estou usando tanto para o forro quanto para o tecido principal tricoline 100% algodão. Vou fazer a parte principal estampada e o forro na cor lisa. Para cortar, eu coloco o meu molde sobre o tecido. O meu tecido está dobrado, lado direito com lado direito. E aí, tanto faz, você pode riscar o seu tecido aqui no lado do avesso e depois recortar, ou, como eu estou fazendo, alfinetar o seu tecido e depois recortar. Fiz isso com os dois tecidos, com o tecido principal e com o tecido de forro. Depois de cortar, você vai ter 4 pedaços, 2 do forro e 2 da frente. E eu vou alfinetar pelo lado arredondado, o forro, lado direito com lado direito, e o tecido principal da mesma forma, alfinetando pelo lado arredondado, lado direito com lado direito do tecido. E aí a gente vai para a máquina e vai passar uma costura, prendendo essas partes, uma costura pelo lado arredondado. Depois dessa costura, a gente vai unir agora tecido principal e forro. Para isso eu vou colocar os dois em contato, lado direito com lado direito. Vou alinhar pela costura central, essa que a gente fez agora. E para que não fique acúmulo de tecido em um dos lados, eu vou colocar margem do forro para o lado esquerdo e margem do tecido principal para o lado direito. Aí eu vou alfinetar a parte de cima e a parte de baixo. As laterais vão ficar abertas e é pela lateral que a gente vai desvirar depois. Depois de alfinetar, a gente vai para a máquina e vai passar uma costura na parte de baixo e outra costura na parte de cima. Lembrando que o nosso molde já contém margem de costura, então é só cortar do tamanho exato do molde e depois passar a costura. Já prendi forro e tecido principal. E agora, antes de desvirar, eu vou fazer 3 piques à direita da costura, na parte de baixo, aquela parte mais reta da nossa máscara, e 3 piques do lado esquerdo da costura.
do meio para a esquerda 3 piques, do meio para a direita 3 piques. O pique é aquele cortezinho que chega bem perto da sua linha da costura. Isso é para que ele não fique repuxando quando você desvirar, porque a parte de baixo ela é arredondada para cima. Agora desvira pela abertura lateral e aí a gente vai passar, a gente vai deixar a nossa máscara com as costuras bem alinhadinhas para a gente dar o acabamento nela. Depois de passar, a gente vai fazer um pesponto na parte de baixo, uma costura de mais ou menos meio centímetro de margem, e ela vai dar um acabamento, uma costura na parte de baixo e outra na parte de cima. Em seguida, a gente vai trazer de volta o nosso tecido e vai fazer a canaleta para passar o elástico. Para isso, você vai dobrar as pontinhas da parte de cima e da parte de baixo, você vai dobrar para dentro. E a própria canaleta que ela tá sobrando aí no tecido principal, você vai dobrar 2 vezes. A primeira dobra com mais ou menos meio centímetro e a segunda dobra com mais ou menos 1 centímetro. Você vai alinhar ao forro, aquele corte do forro. Da forma que eu tô fazendo aqui. Dessa forma, a sua máscara vai ter elástico regulável. A gente dobra 2 vezes, coloca um alfinete, faz isso nas 2 laterais e depois a gente vai para a máquina passar uma costura para fechar essa canaleta. As canaletas serão fechadas com uma costura bem na beiradinha. Para o elástico da sua máscara, você pode usar 22 centímetros para cada lado, se você for costurar o elástico. Se você for amarrar, eu recomendo 25 centímetros de cada lado, porque para amarrar você gasta um pouquinho mais de elástico. Passe o seu elástico por dentro da canaleta. Estou usando um instrumento próprio para passar elástico. E aí depois você vai amarrar ou costurar de acordo com o que você escolheu. Lembrando que a medida do elástico é baseado no elástico que eu tenho aqui. Então, se o seu elástico for mais duro, você precisa de um pouco mais. Se ele for mais macio, um pouco menos. Isso você tem que avaliar aí. E assim eu termino a minha máscara. Ela já está pronta, ela veste muito bem, encaixa muito bem no rosto. Vale a pena experimentar esse modelo.